Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 24 de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou aqui a quase 3 milhões de pessoas vacinadas em primeira dose no estado e 1.333.000 pessoas vacinadas com a segunda dose, sendo um total de 4.267.000 doses aplicadas. Mas é importante a gente observar que essa semana a gente perdeu o status de estado que mais vacinou no Brasil. A gente agora passou para a segunda posição, claro, comparativamente à sua população, viu, pessoal? Quando a gente fala é o maior estado que já vacinou, se não for comparativo à população, vai ser impossível São Paulo não ganhar. Mas enfim, a gente saiu da primeira posição, foi para a segunda. Agora está o Mato Grosso do Sul como o estado que mais vacinou no Brasil. Mas enfim, por que isso aconteceu? Doses aplicadas, 416 mil, ou seja, 10% abaixo da nossa média das últimas 8 semanas. Nas últimas 8 semanas, a nossa média está aqui em 462 mil doses por semana. Essa semana a gente ficou abaixo da média, embora a gente tenha recebido quase 500 mil doses da vacina, o que é bem acima da média. A nossa média de vacinas recebidas está em 366 mil por semana. Essa semana a gente recebeu 36% a mais do que isso. Enfim, até entendo que a gente tenha que ter alguma reserva de doses, a gente meio que aprendeu isso com a Coronavac, a gente tem que ter uma reserva de doses para as pessoas que precisam da segunda dose. Olha só, a gente tem 1.600.000 pessoas que receberam a primeira, mas não receberam a segunda. Então a gente tem que ter algumas doses aí reservadas para essas pessoas. Na verdade, é exatamente a quantidade que a gente tem, 1.648.000 doses restantes. Deve ser realmente a reserva para aquelas pessoas que já receberam a primeira, não receberam a segunda dose. Mas enfim, seguindo aqui, essa semana a gente chegou a 1.060.000 casos, arredondando aqui, e a gente teve 28 mil casos novos registrados nesses últimos 7 dias. Então a gente vê que teve uma aceleração dessa semana em relação às 2 semanas anteriores, mas a gente continua dentro desse patamar de 4 mil casos por dia, às vezes um pouco a mais, às vezes um pouco a menos, que é esse nosso período de platô, de estabilidade que a gente está vivendo aqui nos 2 últimos meses, né? Fazem 2 meses que é isso que a gente vê no Rio Grande do Sul. 4 mil casos por dia na média, às vezes vai um pouquinho a mais, às vezes vai um pouquinho a menos. Mas, lembrando, essa estabilidade é uma estabilidade muito, muito alta. A gente está aqui o dobro do número de casos que a gente registrava na primeira onda, no auge da primeira onda. Então, não é uma estabilidade confortável. Certamente é uma estabilidade muito desconfortável, com muitos casos por dia ainda. A gente não conseguiu reduzir ainda essa onda, a gente ainda está no meio da onda. Se começar a acelerar, não vai ser uma nova onda, vai ser a mesma onda, porque não tem um fim, não teve uma diminuição considerável aqui nos casos para a gente poder dizer que a onda acabou, por assim dizer. Mas enfim, a gente está aqui com 17 mil casos ativos, então segunda semana consecutiva que a gente vê um aumento no número de casos ativos, e os óbitos desacelerou, mas só que desacelerou tão pouco que eu não acho que seja uma notícia boa. Olha só como é que a gente vinha. A gente vinha com os óbitos desacelerando mais consistentemente. Olha o percentual, 14%, 18%, 5%, não é bom, mas enfim, 23%, 9%, 10%, 9%, e agora nessa última semana a gente só decresceu 2%. Então, o que eu começo a observar? Parece uma parábola, ó, gente, que vem aqui, vem desacelerando, e aqui é meio como se a gente tivesse chegado no mínimo da parábola. E o problema é que quando começa a desacelerar, a desaceleração quando começa a diminuir a desaceleração, daqui a pouco pode reverter, pode virar uma aceleração.
Eu não ficaria surpreso se semana que vem a gente registrasse mais do que 750 óbitos. E se isso acontecer, é um sinal de reversão de tendência. Observa que os casos, a gente ainda está num período dentro da estabilidade, mas teve um avanço de 17% nos casos da semana passada para essa semana. A princípio, não é uma razão para um alarme muito forte, porque ainda está no patamar que a gente está vendo aí há 8 semanas. Mas, se semana que vem continuar crescendo, e se semana que vem os óbitos crescerem, aí sim é um alerta vermelho ou um alerta preto, para usar as antigas cores do modelo do distanciamento controlado. Essa semana a gente está aqui com aquele modelo 3As, né? Eu sinceramente entendi mais ou menos como ele funciona, ele é um pouquinho, falta objetividade, para mim ele é um pouco subjetivo, mas já emitiram diversos alertas para diversas regiões. Então, ficar de olho, porque podemos estar vivendo uma reversão agora nas próximas semanas. E o problema é aquela coisa, já disse várias vezes, quando a gente parte de um patamar muito alto e tem uma reversão e volta à aceleração, a gente atinge novos picos, a gente atinge novos máximos, a gente atinge novos recordes de óbitos diários, que é o que a gente quer fugir acima de tudo, né, pessoal? A gente já teve 2.200 óbitos numa mesma semana, até a gente conseguiu reduzir bastante os óbitos comparativamente a esse pico, mas a gente ainda está acima do auge dos óbitos da primeira onda, que eram 500 óbitos por semana. Então a gente está num patamar muito alto, e se a gente subir mais, a gente pode passar desses 2.000 óbitos por semana, pode chegar aí a 3, 4.000 óbitos por semana, algo muito ruim aqui para o estado. Enfim, a nossa testagem, não vou nem comentar, continua horrível a nossa testagem, mas aqui estão os dados para vocês observarem. Enfim, pessoal, essa semana era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, se cuida e até a próxima.